Y así como Camille Chalmers protagoniza muy fuertemente en la zona del Caribe y Centroamérica, varios compañeros de la directiva empujan iniciativas regionales muy importantes. Hace muy poquitos días estuvimos en Colombia y ahí pudimos compartir con las compañeras y compañeros colombianos también la preocupación, bueno, en el caso colombiano, las negociaciones, la implementación de los acuerdos de paz son un tema que definen la realidad nacional colombiana y por lo tanto creo que el papel que nos compete como CEPLA es acercarnos a la dinámica y aspiraciones de los movimientos populares y actuar desde nuestro lugar de intelectuales del pensamiento crítico para potenciar ese vínculo movimiento popular, saber profesional y contribuir a encontrar caminos de superación y aportar al proceso de liberación de la región. En ese plano yo saludo esta reunión realizada en horas muy tempranas de este 22 encuentro y que se va nutriendo progresivamente con mayor participación y creo que este es el puntapié inicial de una experiencia de CEPLA Brasil que esperamos sea muy fructífera para Brasil, pero sobre todo, así como ha sido la CEPI para CEPLA, que CEPLA Brasil contribuya fuertemente a potenciar el trabajo que viene haciendo la CEPLA en términos muy generales. Así que muchas gracias y seguiremos con el debate de las orientaciones y plan de acción que se propone la CEPLA Brasil. Bom, feitos os informes, nós entendemos que podemos iniciar a nossa reunião, começando por relatar a vocês as motivações. Como disse Júlio Gambina, a possibilidade de fazer reuniões pela internet e interagir com os companheiros de outros países, se por um lado cumpre a função importante de dar um sentido de continuidade às ações da CEPLA, elas vinham dependendo muito do ativismo individual. Por exemplo, Antônio Elias cumpriu incansavelmente um conjunto enorme de ações ao longo dos seus 2 mandatos, né? E o esforço pessoal era muito maior do que agora, em função do que permite a tecnologia. Então, isso, de fato, nos favoreceu. Por outro lado, essa interação nos anima a avançar um pouco mais nas ações em nível nacional. E o que percebemos, e vamos justificar, a Marina vai fazer uma intervenção falando um pouco sobre a conjuntura e as condições que a leitura que fazemos do contexto político brasileiro nesse momento. Mas, do ponto de vista organizativo das nossas ações no Brasil, nós avaliamos, e isso foi corroborado pela Assembleia de ontem, houve um momento em que a Assembleia realizou uma avaliação da evolução, né, dos caminhos da CEP nesses 23 anos, né, de existência, 23, não, 22, né, é que foi criada no primeiro... 95, Então, nesses anos, e nós entendemos e avaliamos ontem que a CEP se estabeleceu, se consolidou e tem tido enorme sucesso em abrir um espaço acadêmico crítico, sustentado por uma crítica à economia política, no sentido que ela é socialmente tratada, né? Isso fizemos, nos estabelecemos de tal maneira que alcançamos nesse evento, mas em outros momentos isso já se apresentou,
uma participação estudantil histórica. Me lembro do encontro em Florianópolis, em 2014, que tivemos aproximadamente 800 pessoas na sessão de abertura, muito pelas circunstâncias. A universidade estava paralisada, estava em greve, e mesmo naquela greve tivemos essa expressão com enorme participação de alunos. Muito bem, aqui se repetiu isso, e talvez pelo número formal de inscritos tenha sido a maior participação de estudantes de graduação da nossa história. Então, nós entendemos que, do ponto de vista dos objetivos da CEP, alcançamos sucesso que nos coloca um recorrente desafio de manter e aprofundar essa ação política no campo da academia brasileira. Mas é justo essa avaliação do nosso sucesso que nos levou a pensar a ampliação, digamos assim, a formalização, a organização do capítulo Brasil, porque entendemos que, talvez pela própria exigência da tarefa acadêmica que se abre no Brasil, todos sabemos das exigências que o processo avaliativo das universidades brasileiras, em particular da pós-graduação, vem exigindo como esforço dos nossos associados. Nós temos uma ação na CEP muito voltada para o plano da formação no âmbito universitário. E a gente vê, pelas circunstâncias que foram sendo criadas de 2005 para cá, a necessidade de ampliar, não o campo da ação, porque há ativismo de movimentos sociais em todas as grandes cidades brasileiras. Acho que no dia 28 de abril, que o Júlio menciona, acho que foram reconhecidos aproximadamente 500 mobilizações em diferentes centros urbanos no Brasil, alcançando um número enorme de pessoas paralisadas. Quer dizer, nós não estamos nos propondo a fazer aquilo que já existe. O que a gente está se propondo é criar um novo campo, né, de reflexão e atuação que se soma a esse campo original da CEP. Então, se nós pensarmos as diferentes naturezas entre CEP e CEPLA, poderíamos dizer que a CEPLA tem um alcance muito maior em relação aos movimentos sociais do que a CEP, porque nos países da América Latina, não sei se posso afirmar isso com a segurança que faria Antônio ou Júlio Gambina, não se observa um sistema universitário tão abrangente como o nosso. Nós temos cerca de 65 instituições públicas universitárias brasileiras. É um campo de ação muito grande e que nos consome como esforço político, né? Então, a CEPLA tem uma natureza em outros países que não se apresenta na CEP Brasil. E entendemos que as circunstâncias dessa conjuntura permitiriam ampliar esse campo, constituindo aí a seção CEPLA Brasil. Seria um espaço de ação política adicional, cuja natureza a gente vai discutir agora, tá? E, então, eu passo a palavra para a Marina. Ela fez, em diferentes oportunidades na diretiva, avaliações de conjunturas que todos gostamos muito, por conta dela ter uma atividade acadêmica. Eu não sei onde ela obtém essa energia para fazer tanto, mas ela, além de ter as funções universitárias que a maior parte de nós temos, quer dizer, ser uma professora reconhecida como ela cumpre funções de direção na universidade e ainda é uma intelectual orgânica com movimentos sociais. Então,
Palavra com a Marina. Bom, eu acho que mais do que procedermos agora a uma análise sobre a situação brasileira, porque, inclusive, cada um de nós vai ter uma série de detalhes para aportar, de repente, interpretações diferentes, me parece que o essencial aqui, para debatermos um pouquinho antes da mesa, que já está se aproximando, é ver o que a CEPLA poderia aportar nesta análise, né? Então, de modo muito geral, me parece que a gente poderia caracterizar, creio que todos estaríamos de acordo, esse momento recente que o Brasil vive dentro de uma onda maior de ofensiva burguesa sobre a classe trabalhadora, né? Então, existe uma reconfiguração do capitalismo em escala mundial, especificamente aqui na nossa região, pelo papel que nós ocupamos na reprodução do capitalismo em escala mundial. E, certamente, o que está ocorrendo no Brasil, dadas as suas especificidades internas e dada a disputa entre classes e frações de classe aqui dentro, ocupa um papel nessa ofensiva. Então, nos parece pela direção que o que a CEPLA poderia aportar principalmente é essa contextualização, essa historicidade do nosso processo, né? De modo que pensamos em algumas propostas concretas, né, para trazer aqui e ver se nos animamos a construir enquanto capítulo Brasil da CEPLA, né? Uma primeira possibilidade concreta é trabalharmos mais fortemente, assim como ocorre no México, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, como já colocou o companheiro Júlio, junto aos movimentos sindicais e movimentos de caráter político-social. Então, fizemos um contato, inclusive os companheiros acabaram de chegar ali, com a Intersindical, para tentar já levar a cabo, desde já, inicialmente, atividades nesse sentido, né? Existe uma dificuldade grande, acho que todos, como acadêmicos engajados politicamente, sabemos disso, né? Existe uma dificuldade grande nessa relação, porque, às vezes, as organizações políticas, com toda razão, na minha opinião, nos veem como acadêmicos encastelados, que querem propor para o movimento a parte formulativa, sem termos prática política, né? De modo que isso é uma relação complicada, né? Mas eu acho que, no caso da construção do capítulo da CEPLA, isso que gostaríamos de propor pode não ser, justamente porque a CEPLA tem muito a aportar nesse sentido da contextualização do golpe, da contextualização do fim dos direitos trabalhistas, da contextualização dos ataques aos direitos da classe trabalhadora aqui. Então, essa vinculação internacionalista que nos permite compreender melhor, inclusive o que está nos acontecendo, né, já pode ter alguns elementos práticos. Então, propomos aqui, né, a gente tem feito alguns cadernos, não sei se todos têm acompanhado pela CEPLA, cadernos temáticos, né, vai sair provavelmente um caderno agora sobre livre comércio, como consequência do encontro na Argentina. Então, uma proposta seria, por exemplo, conseguirmos trabalhar a situação dos ataques aos direitos trabalhistas em todos os países latino-americanos, colocando esse marco da ofensiva generalizada e da reconfiguração do capitalismo em escala mundial, né? Esse é um material que certamente nos permite aportar ao movimento sindical e popular aqui no Brasil, né? Então, é um material para o qual a formulação de todos nós certamente é imprescindível, né, e que pode ter um engajamento político já quase que imediato, né? E foi um pouco nesse sentido que nós conversamos ontem com a Inter, né? Com a Conlutas, que é outra central também que está no campo da esquerda, a gente fez contato principalmente com o ANDS, né, pelo nosso ambiente, possivelmente com a FASUBRA também, ainda não foi feito, mas certamente seria uma vinculação possível também, através do ANDS e da FASUBRA, a elaboração desses materiais, né? Fizemos contato com a Escola Nacional Florestan Fernandes, aí já numa perspectiva de, talvez, acumulando esse trabalho, construindo de fato, porque é um trabalho que ainda não temos, né? Então, construindo esse trabalho de relação entre a situação brasileira e o contexto latino-americano, de repente, conseguir, inclusive, fazer atividades de formação grandes, como essas que estavam sendo informadas, né, que são realizadas, por exemplo, com a FISIP,
Então, formações, de fato, que possam aportar à luta política no nosso país, né? Então, seria a ideia acumular até o momento da gente conseguir articular atividades. Não sabemos ainda muito bem que formato, ficaria aqui para o debate e ao longo do trabalho, né, mas há várias possibilidades. A gente pode trabalhar, por exemplo, fazendo cursos de formação, se tivermos um bom contato com as organizações, para os quais as organizações indiquem um quantitativo de companheiras e companheiros, né, para fazer cursos de formação sobre a realidade latino-americana e a atual conjuntura latino-americana. Né, a gente pode fazer atividades de debate, aí tem sempre a barreira do financiamento, mas a gente pode tentar, inclusive, usar as videoconferências, né, aproveitar a Josefina no México, a Carolina na Colômbia, o Julio na Argentina, o Antônio no Uruguai, fazer uma atividade, né, o Camille no Haiti, a companheira no Paraguai, a Lília, né, que são todos companheiros engajadíssimos com uma produção teórico-militante enorme, que a gente poderia, por exemplo, fazer uma atividade de fato grande, né, vendo a realidade de todos os países latino-americanos e como isso conflui num mesmo processo histórico, né? Nós somos todos parte de um mesmo processo histórico, nós estamos vivendo todos os mesmos ataques. Isso não é por acaso. E nos parece, pela CEPLA, que se a gente conseguir efetivamente aportar essa vinculação histórica e política entre as ofensivas da classe burguesa em cada país, isso certamente nos fará compreender melhor, inclusive, a nossa própria, né, aqui no Brasil. Então, seria essa a proposta. E aí, abrir, acho que, para a plenária se manifestar, né? Isso aí. Quem quer se manifestar? Sim. Sim, claro. Sim, claro. Meu nome é Felipe, eu sou aluno de graduação da Universidade Federal de Goiás e gostaria de parabenizar mais uma vez o evento belíssimo, a atitude da CEPLA, da CEP, de se unir e discutir essas questões. O meu ponto é um pouco de cunho mais prático. Eu entendo, eu não estou menosprezando de forma alguma a relevância do que se faz aqui enquanto estudo teórico, enquanto esse trabalho de economista teórico, de fazer a conscientização e a formação. A minha preocupação é que a gente fique na produção científica de nós para nós mesmos, porque é crucial o que se faz, mas os banqueiros, mas a FEBRABAN, eles não leem isso. Então, assim, enquanto a gente não tiver, e vejo isso dessa maneira, enquanto não tivermos o apoio da população, que perdemos por uma ação midiática extremamente concentrada, coordenada, a nossa agenda não passa. Ontem, na mesa na qual eu apresentei, um colega disse, a pesquisa do Senado a respeito das reformas, 90% dos votantes disseram que eram contrários às reformas, e ainda assim elas passaram. Aí ele brincou, talvez seja necessário mais de que 100% das pessoas dizendo não para que elas não passem. Eles já não nos ouvem mais. O poder representativo, estou dizendo no caso do brasileiro, é o caso no qual eu tenho conhecimento, eles já não nos ouvem mais. Então, a minha preocupação é justamente essa. E aí eu me lembro, por exemplo, só para dar um exemplo histórico, do Hirschman, enfim, Albert Hirschman, que pegou em armas durante a Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo, não estou fazendo apologia à violência nem nada. Só que eu acho que em momentos de crise, tais os quais nós nos encontramos agora, temos que pensar em alternativas àquilo que nós já vemos fazendo ao longo do tempo, que é o processo de conscientização, da teorização e tudo mais. Então, para ser bem específico, por exemplo, tem professores na UFG que acreditam que o sistema financeiro brasileiro não é concentrado. A gente tem que começar a apertar onde machuca, por assim dizer. A bater onde a gente pode trazer a população de volta para o nosso campo e fazer esse trabalho de conscientização
Porque sem isso, e deixando a cargo da mídia brasileira especificamente, nós podemos passar os próximos 15 anos fazendo todo o levantamento teórico, todo o processo de formação, e essas reformas irão passar. Bem ou mal, infelizmente, elas vão passar. Elas passaram no passado, na década de 90, elas passaram. A ditadura militar teve apoio da população. Então, se a gente continuar nos mesmos caminhos, com as mesmas ferramentas que nós já estamos utilizando há algum tempo, eu vejo que talvez o nosso esforço seja para fins de reformas, para esses fins práticos, talvez eles venham a ser em vão. Então, o meu ponto é esse, a gente tem que pensar novas estratégias. Elas passam inexoravelmente pela questão da mídia. A gente tem que convencer e a gente tem que começar a se inserir em ciclos nos quais a gente não tem acesso, que, para dar nome aos bois, é basicamente o ciclo financeiro. Sem acesso a esse ciclo de pessoas, eu vejo que a gente fica desconectado da onde se tomam as decisões de fato. Eu proponho, por exemplo, estudos focados em relação ao sistema financeiro para conscientizar a população da precariedade do nosso sistema financeiro, precariedade no sentido da quantidade de poder que esse ciclo, que essas pessoas detêm, e pressionar para que a gente mude especificamente porque a minha área de estudo é o sistema financeiro, para que a gente mude especificamente essa esfera. Porque o poder que eles concentram é enorme. E, bem ou mal, quem trabalha para os bancos são economistas como nós. São nossos colegas de cadeira de graduação que, ao terminar o curso, se inserem no sistema financeiro. Então, a gente tem que fazer o trabalho não só com a população, mas com os nossos próprios colegas, que talvez não tenham uma visão de sociedade que eu acredito que a gente partilhe. Obrigada, companheiro. O Lauro está inscrito. Só lembrar, companheiro ali atrás também. Está passando uma lista, Samer também. Tá, então, Lauro primeiro. Sim. Tem que subir. Bom dia. Eu estou com um problema de voz. Eu, na verdade, queria fazer 2 comentários. Um é um pouquinho... Tá bem. Isso é muito bom. Eu não tive no México em 2005, mas eu tive, a partir de 2006, no Chile, participado de algumas atividades da CEPLA, e sempre ficou um pouco essa dúvida, né, de como a gente tem essa relação CEPLA-academia. Né? Sempre ficou um pouco... E eu queria entender um pouquinho melhor, porque para nós aqui no Brasil é um pouco mais fácil, que a gente tem a CEP como referência. Né? E eu não sei como nos outros países esse debate evoluiu do ponto de vista disso que está sendo feito aqui. Quero crer que em muitos países é o contrário. Né? Não tem uma CEP, tem uma CEPLA. Né? Então, eu queria entender um pouquinho também da direção esse movimento, até porque isso tem uma questão muito relevante, que diz respeito ao tipo de inserção orgânica de cada participante. Por exemplo, que é o segundo comentário que eu quero fazer. Nós temos lá na nossa universidade o Instituto de Estudo da América Latina. E, para além dos trabalhos normais, nós temos uma atividade anual que se chama Jornadas Bolivarianas. O ano passado se discutiu a questão da dívida na América Latina. E veio intelectuais e movimentos sociais da América Latina toda. Esse ano nós acabamos de fazer, que foi a reforma de Córdoba. Né? E também teve participação de movimentos sociais, intelectuais da América Latina toda. Então, eu vejo assim, eu fiquei me perguntando aqui como que seria a entrada da CEPLA no Brasil nesse processo. Eu acho que nós temos um caminho que, a partir de experiências concretas, onde já está tendo esse movimento fortalecer. E nisso acho que não tem dúvida nenhuma que o nosso Instituto vai se somar a essa luta. E eu acho que o segundo momento é
como cada um, para além das suas instituições, tem inserção nos movimentos sociais, né? Eu, particularmente, tenho uma inserção muito grande com a questão da luta da terra e com a MST no Brasil, mas é a minha militância acadêmica junto aos movimentos sociais, que já foi um tempo junto com o movimento sindical, mas a área que eu estava era muito pelega, eu abandonei, né? E aí, não sei se o pessoal aí da Intersindical já está mais conflito. E eu acho que, para finalizar, o gás que nós poderíamos dar na CEPLA Brasil é um pouco isso, né? A partir da inserção de possíveis institutos, instituições, mas também da forma de inserção orgânica de cada um junto aos movimentos sociais. Obrigada, Lauro. Companheiro. Bom, boa tarde. Bom dia, aliás. Eu sou estudante da UFRJ Rural do Rio de Janeiro, de Economia também. E eu queria só falar uma coisa que eu acho que é um problema crônico na questão da economia com os movimentos sociais, que eu acho que reflete um pouquinho aquilo que me leva ao porquê de estudar economia. Às vezes a minha mãe me pergunta por que eu faço economia ainda, porque eu falo que odeio. E ela fala assim, então por que você não toca por outra coisa? Eu falo,